Sérgio, eu quero começar falando contigo sobre o setor de proteínas, que movimentou bastante o mercado, né, nesta semana. A gente falou bastante aqui, foram várias notícias. Como que você vê a dinâmica aí do mercado de proteínas aqui no Brasil e também nos demais países, a demanda pelos produtos no cenário global? Tá certo. Bom, é importante entender desse mercado, né, que ele é um mercado de spread. Então, existem basicamente dois tipos, né? Vou falar primeiro dos bovinos, e também tem o de aves e suínos, que é mais o da BRF, né? E o de bovinos, mais ligado a Marfrig, a Minerva e a maior parte da JBS. O mercado de proteínas globais, ele funciona com ciclos. Então, você precisa entender como funciona a demanda e a oferta desses setores. E aí, analisar cada um dos mercados. Então, a demanda do mercado de proteínas bovinas, ela é muito relacionada à renda da população. Então, você pega um país em desenvolvimento, por exemplo, como o Brasil. À medida que a renda dessa população cresce, a renda per capita cresce, ela tende a consumir mais carne bovina do que carne de aves, porque a carne bovina é mais cara, é uma carne mais nobre. Então, conforme o PIB per capita do país vai crescendo, ele consome mais dessa carne. Então, quando você olha para os países em desenvolvimento de forma geral, o Brasil incluído, os países da América do Sul, o consumo, a demanda pela carne bovina tem muito a ver com isso. Já a demanda pela carne de aves, ela é inversamente relacionada a isso. Por quê? Porque tem um efeito de substituição. Ou seja, quando as pessoas estão numa situação como está agora o Brasil, com uma recessão, um índice de desemprego alto devido à pandemia, o que acontece? As pessoas têm mais dificuldade de comprar carnes, e aí elas, carnes bovinas, então elas costumam mudar o consumo delas para carnes de aves, que são mais baratas. Então, você tem essa dinâmica. E aí, do outro lado, você tem a dinâmica do custo para a empresa. Qual é o custo para a empresa? Bom, o custo é comprar o boi. Então, a empresa funciona como uma trading, né? Ela compra o boi de um lado do pecuarista, aí ela abate, corta o boi e vende. E aí no Brasil, por exemplo, na América do Sul, você tem uma disponibilidade de gado baixa, porque o preço do gado está muito alto, e a demanda, como eu falei, por causa da recessão, ela também não está muito boa. Então você acaba tendo aí uma margem muito, muito baixa dessas empresas, os principais frigoríficos aqui. Já lá fora, a gente vê outra dinâmica. A gente vê que nos Estados Unidos, a gente já está com uma recuperação cíclica boa. Você tem aí a volta do food service, que são os restaurantes, né, os negócios de restaurantes. Teve uma demanda reprimida nos Estados Unidos, principalmente. Agora, com a população já atingindo mais da metade da população adulta vacinada, você está tendo reabertura da economia, e aí os restaurantes começam a reabrir, começam a comprar mais carne. E aí a dinâmica lá está muito melhor do que ela está aqui no Brasil. E aí quando você, ainda, além disso, considera que essas empresas que operam lá fora, JBS, Marfrig, por exemplo, tem uma boa parte da operação bovina delas lá nos Estados Unidos, ela recebe essa receita em dólar e consolida o balanço aqui em reais. Então o que acontece? O dólar, como a gente sabe, está num patamar muito, muito alto em relação ao real. O real vem sofrendo depreciação aí no ano passado e está se mantendo em patamares bastante elevados, bastante baixos em relação ao dólar, né? O dólar está alto. E isso ajuda bastante a geração de caixa dessas empresas, porque a operação nos Estados Unidos, além de estar indo ok, né? Melhor do que no Brasil, essa geração em real ela é muito alta, porque o dólar está muito alto. Então isso está gerando oportunidades boas para essas empresas desse setor. E aí, além disso, nós temos o mercado chinês, que esse sim também é um mercado muito importante. O que está salvando aqui no Brasil os frigoríficos é a exportação para a China. Como eu falei, o mercado interno não está muito bom, o boi está caro. Então, o que acontece? A exportação para a China é assim, a melhor oportunidade. E como é que funciona a questão da China, né? A China, para quem não conhece, é um país em que tem uma grande hábito de consumo de carne suína, principalmente. Lá, por exemplo, para ter uma noção, o índice de IPCA deles, cerca de 10% do índice é carne suína, né? Lá tem uma cultura muito grande de consumo de carne suína. E aí, há 3 anos atrás, e agora tem alguns focos dessa febre suína, dessa gripe suína, que há 3 anos atrás dizimou o rebanho de suínos da China, e isso levou a uma substituição dos produtos chineses por exportação, né? E aí teve importação suína e também importação bovina. E isso, assim, tende a mudar o hábito do consumo chinês,
fazer assim uma substituição mais para a carne bovina e, ao mesmo tempo, criar assim uma oportunidade também para suínos, também para aves, porque a questão da saúde, da segurança alimentar é muito importante na China, né? A China está com o rebanho dizimado, precisa substituir as importações e, ao mesmo tempo, a Austrália está com uma situação também de rebanho muito baixo. O rebanho está em níveis assim baixos de 30 anos atrás. Então, o Brasil acaba sendo o mercado mais importante aí para substituir. E então a demanda chinesa está muito boa e a gente pode ver também que quem exporta para a China está com números bons nesse sentido. Então, assim, esse é o panorama de cada um dos 3 mercados mais importantes aí e que as empresas... E aí, para a gente entender as empresas, a gente tem que olhar cada uma e ver qual é a exposição delas em cada mercado e como elas estão indo em cada mercado.